Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para tratar de mais um tema do nosso discipulado, da lição de número 12, crendo na graça de Deus. Esse tema é muito importante para a compreensão sobre salvação, principalmente, eleição e etc. Eu trouxe aqui uma meditação para os irmãos, baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem também das obras, para que ninguém se glorie. Então, na meditação, o apóstolo Paulo, ele trata aí de um assunto muito interessante em relação à igreja que estava em Éfeso, onde ele vai afirmar que a salvação, ela não é das obras, ela não vem das obras, e a salvação também não é pela fé, a salvação é pela graça. Porém, para ser alcançado aí, pela essa salvação que vem pela graça, é necessário exercer fé, acreditar em Cristo. Outra coisa interessante é que ele vai afirmar aí que a graça de Deus é um dom de Deus, é um presente de Deus, para todo aquele que crê. Na introdução, o que é que nós temos? Há alguns anos, muitas pessoas têm falado aí sobre graça. Alguns têm até intitulado aí o Evangelho como Evangelho da Graça, e que realmente o Evangelho de Jesus é um Evangelho da Graça, Mas é de suma importância que os cristãos, principalmente os novos convertidos, aqueles que estão iniciando aí a sua fé em Cristo Jesus, venham compreender o que significa essa palavra graça, Então, nesta lição, você vai compreender o que significa ser salvo pela graça, e que a salvação não é mérito, ou seja, não é um esforço humano, Não depende das nossas obras ou do nosso esforço. A doutrina da graça, ela expõe o quê? A misericórdia de Deus para com a humanidade, que estava em quem? Na pessoa de Cristo, reconciliando o mundo, ou seja, a humanidade consigo, conforme Paulo aí disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 19. Então foi através dessa graça aí, dessa benignidade de Deus, desse amor divino, que a humanidade contemplou o grande amor de Deus. Então, se a humanidade um dia viu a manifestação do amor de Deus, foi quando ele enviou o seu Filho, para morrer por toda a humanidade. E isso foi feito por causa da graça de Deus. No nosso primeiro tema aqui, nós temos aí a graça de Deus, salvos pela graça. Então, nos dias atuais, há várias religiões, tanto dentro do cristianismo como fora do cristianismo, que afirmam que a salvação do ser humano pode ser alcançada aí pelo esforço humano ou pelo mérito humano, O meio de salvação do ser humano, ele pode ser visto aí diferente, de acordo com as religiões. Cada religião trata de uma forma diferente ou similar, semelhante, sobre como o ser humano pode ser salvo. Nós vamos aqui ver alguns exemplos. O caso do Espiritismo, que diz assim: eles creem na salvação pelas obras e na reencarnação como meio de, através de seu esforço, aquela pessoa possa obter a sua evolução espiritual. Ou seja, o Espiritismo descarta a ideia de salvação pela graça de Deus e afirma que o ser humano, para ser salvo, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa praticar boas obras, e os erros cometidos na vida atual, na vida presente, quando ele falecer, ele vai reencarnar em uma outra vida,
para que ele possa rever, através dessas boas obras, a prática do bem ao próximo, e para ser sanado aí os seus erros da vida passada. Então, cada reencarnação é uma forma de rever os erros cometidos na vida passada, e quando ele conseguir rever todos os seus erros em cada vida que ele vir, então ele chegou aí no ápice, né? Na evolução espiritual, na purificação do seu espírito, da sua alma. Não necessariamente ele vai mais precisar reencarnar e vai aí para o mundo espiritual de luz, né? Então, o meio de salvação estabelecido pelo espiritismo moderno, né, o kardecismo, por exemplo, né, é a reencarnação e a prática das boas obras. Uma outra religião muito conhecida, ela também trata aí da forma de salvação do ser humano da seguinte forma, né? Eles acreditam que acreditar, crer que Jesus é o Filho de Deus não é o suficiente para a salvação. É necessário a pessoa crer em Jeová, ou ter uma crença maior em Jeová, muito mais além do que em Jesus, o seu Filho, né? Além disso, precisa realizar boas obras. Além de realizar boas obras, né, tem que batizar-se, né? Tem que descer as águas, lembrando que o batismo nas águas dessa religião, a pessoa não é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Simplesmente a pessoa faz uma confissão doutrinária e a pessoa é mergulhada lá nas águas, né? Então, além disso, além do batismo, a pessoa tem que fazer a obra da pregação, evangelização de casa em casa. E outra, mesmo fazendo tudo isso, crendo em Jesus, crendo em Jeová, acima de Jesus, descendo as águas, pregando o evangelho de casa em casa, mas se não pertencer à religião deles, essa pessoa não é salva, né? Então, aí o meio de salvação que eles propõem é esse, não é uma salvação pela graça, mas pelo mérito humano ou pelo esforço humano. Outra é os mormons, né? Eu chamei aqui de mormon, mas o nome da igreja, da instituição religiosa, é a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, né? Então, o que ele diz, de que forma eles propõem a salvação, né? Para eles, a salvação é conseguida, né, não somente através da fé em Jesus, mas também pelo batismo em águas. A pessoa precisa descer as águas para ser salva, né? Outra coisa que eles propõem, que a pessoa precisa fazer obras. Inclusive, essa denominação é uma denominação mais caridosa que existe no mundo, né? Para eles, isso é essencial. Por que que eles praticam tanto a caridade? Porque eles acreditam que a salvação não é somente pela fé, é pelo batismo em águas e também pelas as obras, né? Outra coisa interessante que a gente considera um absurdo é que, para eles, a pessoa deve ser salva também pelo consentimento aí do fundador da religião, né, que é o José Smith, onde a literatura deles dizem ou afirma que ninguém dessa geração será salvo sem o consentimento, né, de José Smith. Ou seja, a salvação pela graça aí é totalmente descartada, é meramente o esforço humano. Temos uma outra denominação muito conhecida, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? O que é que eles dizem sobre a salvação? Diz que a salvação é adquirida pela fé em Jesus, mas também por aquilo que eles chamam de sacramentos, né? Que é o batismo, é a crisma, a Eucaristia, que a gente chama aqui na Igreja Evangélica de Santa Ceia, e a penitência, que vem através da confissão. A pessoa confessa os seus erros, os seus pecados, e é aplicada ali uma penitência, né, para a pessoa fazer. Então, para a Igreja Católica, a salvação ela é adquirida pela fé em Jesus, mas também pela prática, né, dessas ordenanças aí, do qual ele chama de
sacramentos, né? Ou seja, a salvação pela graça é descartada, né? E o budismo, né? Aqui é o último que eu trouxe, são muitas religiões, mas eu trouxe aqui pelo menos as principais que a gente considera. O que é que o budismo diz? O budismo ele fala praticamente o que o espiritismo moderno afirma, né? Que a salvação é a elevação espiritual do ser humano, que é adquirida através tanto da reencarnação como da prática de boas obras, né? O budismo é uma religião muito antiga. Essa ideia de salvação através da reencarnação, ela é muito antiga, ela está nas principais religiões do passado, né? Alguém pode até pensar que essa ideia de salvação através da reencarnação é algo do espiritismo kardecista, mas não é. A gente encontra ela no budismo, no hinduísmo e no próprio judaísmo, né? A religião judaica, atualmente, ela abraçou essa ideia da reencarnação também, né? Então, como foi observado, né, várias religiões estabeleceram aí, de certa forma, que o ser humano pode ser salvo através do seu próprio esforço, né, do seu próprio mérito, né? Mas pode o ser humano ser salvo por seu esforço? Se assim for, qual teria sido o propósito da morte de Jesus? Precisaria Jesus ter vindo, morrer? Se o ser humano poderia reencarnar? Se o ser humano poderia praticar boas obras? Se ele poderia purificar-se sozinho, seja nessa vida ou na outra vida, reencarnando ou praticando boas obras, obras de caridade, sendo solidário? Bom, parece não ter sentido, né? Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, disse Paulo, né? Ou seja, somos salvos pelo favor de Deus, do qual não merecemos. Ninguém merece a salvação. Todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus, ou afastados estão da glória de Deus. Romanos 3:23, de Adão até os dias de hoje, todo mundo tem pecado, né? Todo mundo tem sofrido, né, com essa ideia da prática do mal, né? Seja voluntariamente ou involuntariamente, o ser humano é um pecador, ele comete erros aos olhos de Deus. Então, ele não merece salvação, né? Ele não merece ser salvo. Então, a graça de Deus justamente é isso. É Deus vendo que o homem não merece a salvação, que a humanidade não merece a salvação, mas oportuniza a ela ser salvo. Como? Crendo no seu Filho Jesus. Então, o ser humano ele não pode ser salvo pelas suas obras, por mais que ele pratique boas obras, mas nunca será o suficiente para salvá-lo ou justificá-lo, né? Ele tem que crer no Filho de Deus para ser perdoado, restaurado e purificado pelo sangue de Jesus. Outro ponto interessante, né? Alcançados pela graça, né? Então, Paulo, quando ele escreveu aí a igreja que estava em Éfeso, ele foi muito claro, né? Porque pela graça sois salvos, né? Então, no texto acima, nota-se que Paulo, ele fala da salvação como que um resultado da graça de Deus. Mas o que significa essa expressão aí, graça de Deus, né? Bom, a palavra graça, que está em português, ela é uma tradução aí dessa palavra grega charis, que na realidade a pronúncia não é charis, a pronúncia é caris, né? Essa palavra significa o quê? Benevolência, né? Ou benignidade, que dentro do contexto bíblico significa a benignidade da qual nós não merecemos, que provém de Deus. Então, a graça é isso. É a benignidade de Deus, ou a benevolência de Deus para conosco, o ser humano, da qual nós não merecemos, né?
Então, esse favor imerecido aí de Deus, como disse Paulo, foi um presente. A palavra dom, em Efésios 2:8, na realidade significa presente. Então, Deus presenteou a humanidade, né, com a graça, oferecendo o que? Salvação a todos, né? Apesar de ter sido para todos, mas nem todos têm usufruído aí dessa graça divina. Agora, por que nem todos têm usufruído dessa graça? Por que nem todos têm sido alcançados por elas, né? Será que é porque Deus não quer que nem todo seja alcançado por ela? Bom, é isso que a gente vai ver, né? A salvação é pela graça, pois foi através dessa, né, que Deus manifestou o seu desejo de que todos fossem salvos, né? Então ele enviou Jesus para a salvação de todos. A nossa compreensão, o nosso entendimento sobre a graça de Deus é justamente essa, que ele expõe, ele transmite, ele manifesta essa graça aí a toda a humanidade, não somente a algumas pessoas, né? Dentro do cristianismo evangélico, a gente vai ver que existe essa ideia de graça, mas somente para alguns, né? E não para todos. A gente pode até conferir na 1 Timóteo 2:4, né? Essa ideia de Deus enviar a sua graça, ou manifestar a sua graça a todos, né? Porém, para o ser humano ser alcançado, esse deve exercer fé no Cristo. Como diz aí o texto de Efésios 2:8, a parte A, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, qual é o papel de Deus? O papel de Deus é manifestar a sua graça a todos, toda a humanidade. Então, qual é o papel do ser humano? Acreditar nisso, crer nisso, né? Então, isso aí é o papel do ser humano, ele exercer fé. Alguém vai dizer, então isso aí é um mérito humano. A fé não é mérito humano. Fé é uma coisa e obras são outra. Mérito está relacionado a esforço humano, obra humana, né? Obras de caridade, etc, etc. Fé é o ato de crer, de se entregar ao Senhor, né? São duas coisas diferentes. Então, uma vez crendo em Jesus e se arrependendo aí de seus pecados, esse vai ser o que? Salvo, né? Ou seja, a salvação é fruto da graça de Deus. E a única coisa que as pessoas devem fazer para ser salvo é crer em Jesus de todo o coração. Não precisa praticar as obras da lei, não precisa praticar as obras de caridade, ele precisa crer em Jesus, se entregar a ele, se arrepender somente, né? A graça presente de Deus. Isso é um tema muito importante, a gente vai tratar sobre essa graça agora. Nós sabemos que dentro do cristianismo evangélico há umas interpretações diferenciadas em relação a isso, e vamos ver uma delas, né? A graça é irresistível, né? Bom, a princípio, quando se lê o texto de Efésios 2:8, que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, alguns vão interpretar que o dom de Deus vai ser a fé, né? Essa interpretação é equivocada. A expressão dom de Deus é uma referência à graça e não à fé. Então, quando o texto fala que isto não vem de vós, é dom de Deus, ele não está falando da fé, ele está falando da graça, né? Se a graça é dom de Deus e Deus manifestou a graça a todos, então a graça é para todos. Porém, será que todos têm dito sim para a graça de Deus? Têm abraçado a graça de Deus? Bom, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, ao longo dos anos, têm chegado à conclusão de que a graça de Deus é o que é irresistível. Então, alguns teólogos, alguns estudiosos, isso não de agora, mas de dezenas e até séculos de anos atrás, eles, aos seus estudos, né, trouxeram o entendimento que a graça é irresistível. Ou seja, quando Deus chama alguém, esse alguém jamais vai resistir aí o chamado de Deus,
ou quando Deus se manifesta, a sua benevolência, né, que é o significado de graça, a sua bondade, né, para com alguém, esse alguém jamais vai dizer não para Deus. Bom, será que realmente é dessa forma? Será que esse entendimento está correto, né? Será que a graça realmente é irresistível? Será que quando alguém é chamado por Deus, através da sua graça, não vai conseguir de forma nenhuma dizer um não para Deus, né? Bom, a gente vai ver através de algumas análises bíblicas, alguns textos que a gente vai apresentar para os irmãos e vamos chegar a essa conclusão, se ela é ou não irresistível, né? Para chegar na conclusão de que a graça de Deus é irresistível ou não, é necessário analisar todos os textos que envolvem a graça de Deus, né? Então a gente vai ver alguns, por quê? Porque a gente não pode tratar de todos, mas a gente vai trazer aqueles que são mais claros, né, mais direto ao assunto. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, né? Então a gente tem uma história muito conhecida aí, que é a história de Caim. O que foi que Caim fez? Ele ofereceu algo para Deus. Em um certo momento ele foi prestar o seu culto a Deus, juntamente com seu irmão, o Abel. Só que a sua oferenda foi desagradável a Deus. Deus não aceitou a oferenda de Caim, somente a de seu irmão, né? Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai demonstrar aí a sua graça para com Caim, a sua benevolência, né? A sua misericórdia. Então Deus conversa com Caim. O que é que Deus vai fazer? Segundo o texto que nós lemos aí, Deus vai orientar a Caim a fazer o que é certo, né? Deus poderia, nesse exato momento aí, nem ter falado com ele, mas Deus vai manifestar a sua graça, a sua benevolência para com Caim. De que forma, né? Orientando a pessoa de Caim a fazer da forma correta para que o seu sacrifício, as suas oferendas, o seu culto ao Senhor fosse aceito, né? Aceito por Deus. Mas o que foi que aconteceu? Caim não deu crédito às palavras de Deus, ao contrário, se revoltou contra o seu irmão e o matou, conforme está em Gênesis 4 e 8. Né? Aí a gente faz aquela perguntinha, né? Se a graça é irresistível, então por que Caim a resistiu? Então, se a graça de Deus é irresistível, por que Caim disse não para Deus, né? Por que ele não aceitou a benevolência de Deus? Por que ele não aceitou aí a misericórdia de Deus, né? Porque a graça, ela é resistível, sim. Não é porque Deus manifestou a sua graça a todos que todos vão aceitá-la, né? Outro texto interessante é o de Hebreus, né? Que diz assim, Hebreus 12 e 25. O escritor aos Hebreus, falando para aqueles cristãos, provavelmente de origem judaica, vai dizer: Vede que não rejeiteis ao que fala. Quem é que estava falando? Deus, né? Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, nota-se aí no texto, né, que o escritor aos Hebreus está falando de uma rejeição a Deus que aconteceu no passado. Então ele está falando aí do povo hebreu, que em um certo momento, né, da vida deles, lá na terra dos cananeus, eles rejeitaram o Senhor. E a orientação dele é que aqueles cristãos lá não seguissem esse modelo, não seguissem o exemplo do povo de Israel, né? Que não rejeitasse aquilo que falava, que é o próprio Deus. Então o escritor aí, ele é claro, né, em aconselhar aí os irmãos a não a rejeitar a Deus. Diante dessa fala do escritor,
Eu pergunto se a graça é irresistível, porque o escritor de Hebreus ordena que aqueles irmãos não rejeitassem a Deus. Isso significa que mesmo aceitando a graça de Deus, é possível resisti-la e desviar-se do Senhor. Então esses aí, eles já eram cristãos, eles já tinham aceitado a graça de Deus, tinham crido em Cristo, porém, eles poderiam em algum momento da sua vida se desviar. Por quê? Porque o escritor vai dizer, se nos desviarmos daquele que é dos céus, então uma possibilidade do indivíduo se desviar, mesmo ele aceitando a graça. Então ele aceita a graça, mas se ele não vigiar, em algum momento da sua vida, ele vai resistir a essa graça e vai dizer não para o Senhor e vai buscar os seus próprios caminhos, né? Logo poderá ser condenado também. Agora vamos ver aqui o propósito da graça de Deus, né? Qual é o propósito da graça de Deus? Um deles é a salvação de todos. Se o propósito da graça de Deus é a salvação de todos, por que nem todos são salvos, né? Mas é muito simples, porque tem que exercer fé no Cristo que vem da graça do Senhor, né? Então, com o passar dos anos, no meio cristão surgiu aí diversos teólogos, né, estudiosos da Bíblia, e muitos desses levantaram aí interpretações sobre o propósito da graça de Deus. Alguns eles concordam que o propósito da graça é a salvação, mas não para todos, né? Somente daqueles que Deus, de uma forma arbitrária, mas a palavra que eles usam geralmente é pela soberania, né, de Deus, escolheu aí para a salvação pela graça. Então, na ideia desse grupo, né, Deus escolheu um pequeno grupo de pessoas da humanidade para ser alcançado pela graça, ser salvo pela graça, crer em Jesus que veio aí pela graça, né? Então, a maioria dos teólogos atuais concordam que o propósito da graça de Deus é realmente a salvação, mas não de um pequeno grupo escolhido por Deus, né? Mas de todo aquele que crê no Filho de Deus, conforme está em João 3:16, 17. Nós, quando lemos esse texto, nós observamos que Jesus, ele não foi enviado para um pequeno grupo, ele foi enviado para a humanidade, ele foi enviado para todos, né? Jesus não morreu somente para um grupo. Tito expressa essa interpretação aí de João 3,16, né? Quando ele escreveu o seguinte, no capítulo 2, versículo 11, porque a graça salvadora, é importante isso aí, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, o Tito aí, ele foi muito claro, né, nas suas palavras, em afirmar que a graça salvadora, essa benevolência de Deus para salvar o ser humano, foi manifesta, né, a todos os homens, né, que foi através de Jesus no seu sacrifício, né? Então, a graça de Deus, ela não é para um pequeno grupo, a graça é para todos. Timóteo, em concordância com Tito, né, escreve que com essa manifestação da graça de Deus, veio também a vontade do Senhor, que é a salvação de todos, né? Então, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, né? Então, o texto é claro, Timóteo está concordando com Tito, está concordando com João 3,16, né? A graça é manifestada a todos, logo Jesus é enviado para todos. E por quê? Porque o objetivo de Deus é a salvação de todos os homens, é o desejo de Deus. Porém, o fato é que nem todos têm sido salvos. Por quê? Porque não basta somente ser o desejo de Deus, é necessário ser também o desejo do ser humano. O ser humano deseja ser salvo, e se ele realmente deseja, então ele vai crer no Cristo, Filho de Deus, né?
Então, diante dos textos aí citados, conclui-se que a graça de Deus realmente foi manifestada, né? Foi manifesta a toda a humanidade, e a intenção de Deus é a salvação de todos. Porém, nem todos têm sido salvos porque não creem no Filho de Deus. Outro propósito, né, é trazer liberdade, né? O propósito da graça também é trazer a liberdade. Muitos pastores e teólogos famosos, né, pessoas de alta relevância aí no mundo evangélico, né, por não compreender a doutrina da graça, ensina aí uma certa liberdade, uma liberdade entre aspas, né? Por que entre aspas? Porque ela não é uma liberdade, né? É uma liberdade que não existe aí no evangelho da graça de Deus. São um tipo de liberdade que está sendo hoje propagada, ensinada, baseado no evangelho da graça, mas que na realidade não é liberdade, né? Ensino que uma vez salvos em Cristo, o pecado já não existe mais em suas vidas, porque Jesus os levou na cruz. E tudo de errado que o cristão vem a fazer não é errado, porque se o pecado já não existe, logo o erro também não existe mais. Então essa doutrina existe hoje em pelo menos 2 denominações, né, que existe no mundo evangélico aí, onde eles trazem uma interpretação um pouco complicada. Ele diz que com a graça de Deus, Jesus vem e leva o pecado de todos, logo aqueles que vêm a Cristo não tem mais pecado, logo ele, mesmo que ele cometa algo de errado, né, que a gente considere errado, que o Evangelho considera errado, logo não é mais errado, porque o pecado já não existe. Então, logo essas pessoas, os adeptos aí dessa teologia aí, dessas denominações, né, começam a ter uma vida de quê? De libertinagem, né? E começam a praticar todo tipo aí de carnalidade, né? Então o apóstolo Paulo, na época, né, já existia uma falsa teologia, um entendimento errado sobre essa liberdade que é encontrada em Cristo. Por isso que ele escreveu Gálatas capítulo 5, versículo 13, da seguinte forma: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Então não é porque Jesus levou os meus erros, os meus pecados, eu fui perdoado, que o pecado não existe mais. Ele não pode existir em mim, mas ele existe lá fora na humanidade, né? Então o cristão é liberto do quê? Do poder do pecado. Para quê? Para viver uma novidade de vida, obedecendo ao Senhor, obedecendo ao Evangelho, e não para retornar à velha natureza, praticando aí todas as obras da carne, né? Então, com a graça de Deus, veio Jesus, ele é realmente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que a pessoa que crê nele é liberta do pecado, né, que o dominava, né, trazendo assim a liberdade da escravidão do pecado. Mas essa liberdade não é para viver libertinagem. Então a pessoa vem a Cristo, não importa o tipo de pecado que domina, essa pessoa crê em Jesus, então Jesus vai libertar essa pessoa do poder do pecado. Logo essa pessoa vai conseguir dizer não àquilo que ele achava que não conseguiria, né? Então imagina o pior erro que o ser humano possa cometer, do qual ele venha ficar escravo. Pronto. Quando ele crê em Jesus, ele vai ter forças para dizer não para isso, e vai ser um homem liberto, vai ser uma mulher liberta, para a glória de Deus, né? Então a liberdade oferecida é para servir a Deus, apesar do pecado não ter mais poder de escravizar o salvo, né? Mas não significa que o pecado não exista mais. Se o pecado não existisse mais, não existia pessoas desviadas praticando os mesmos pecados do passado. Logo, não havia uma ordem para não pecar, né? Efésios 4:26, disse Paulo: irai-vos e não pequeis. Coríntios 15:34, vigiai justamente e não pequeis. E assim existe outras dezenas de textos,
Então, se o pecado não existisse mais, Paulo não recomendava que o povo salvo em Cristo Jesus não viesse a pecar. Então, um entendimento totalmente aí que está em desconforme com a Escritura, né? A nossa conclusão é que nesta lição foi visto que a graça de Deus foi manifestada aí há 2000 anos atrás, né? E com essa graça veio o quê? O Salvador, que é Jesus, o Cristo. Foi através desse favor imerecido de Deus que, através da fé em Cristo, nós somos salvos, né? E que as obras humanas ou até mesmo as obras da lei não têm poder de salvar ninguém. Porém, os que foram salvos, eles praticam as boas obras porque foram alcançados pelo Senhor Jesus, né? Eu espero que os irmãos tenham compreendido esse tema tão importante. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.